Já tem um tempo que eu quero falar de vampiros aqui no canal. É um tema que eu gosto muito. Eu consegui ser adolescente numa época em que vampiro era modinha. Tinha livro de vampiro pra tudo que é lado, principalmente depois de Crepúsculo. Teve também The Vampire Diaries, teve True Blood, enfim, teve muitas coisas. Claro que sempre existiu coisas de vampiro. Inclusive, um dos filmes que eu vou falar nessa lista é um filme, se eu não me engano, dos anos 70. É um filme antigo já. Mas já tinha um tempo que eu queria falar sobre isso aqui no canal e que eu também tô com vontade de voltar a assistir filmes de vampiros. Se você, assim como eu, também gosta, mas não sabe muito bem onde procurar, que tipo de filme que tem por aí, além dos que a gente já conhece, eu vou te falar aqui uns 3 filmes que eu gosto muito e quero indicar pra vocês. Eu tô falando que, assim, vocês não sabem onde procurar, mas também não é como se eu fosse dar a dica de onde tem, né? Eu vi esses filmes nos streams, mas já tem um tempo. Então não sei também porque os streams ficam tirando o filme, colocando. Mas quando eu for editar esse vídeo, eu vou procurar direitinho e vou deixar na descrição, tá? De onde tem atualmente. Todo mundo dá um jeito aí de assistir os filmes. Eu vou aqui falar pra vocês sobre as histórias. Já vou começar fugindo bem do padrão, tá? Porque aqui a gente não gosta de padrão. Só que não. Vou começar com um filme diferentão, é um filme alemão, que se chama As Donas da Noite. É um filme de 2010 e ele vai contar a história desse grupo de vampiras vivendo em Berlim. Assim, vampiros, Berlim, filme alemão, né? A gente já sabe que é uma outra vibe do que a gente já tá acostumado com os filmes de Hollywood. A gente vai acompanhar essa personagem que ela é uma ladra, ela vive de furtos e uma certa noite ela é atacada por uma vampira. E ela acaba se tornando a quarta membro desse grupo de vampiras. E aí ela vai descobrir, né, todo esse mundo de sedução, festa, toda essa vida noturna que vampiros gostam, que a gente bem sabe. Mas é claro que não é só isso, né? Ela vai descobrir todo um outro lado dessa questão de viver eternamente e problemas de se envolver com pessoas, no caso aqui vampiros, né? Criaturas que talvez não te tragam coisas boas, enfim. Filmes de vampiros não só são sobre vampiros, como a gente bem sabe, né? São filmes que, no fundo, traz uma mensagem reflexiva sobre vários temas. Eu não sei se eu falei, mas ele é um filme de 2010 e ele é alemão, né? Então, assim, ele é bem artístico, ele é bem diferentão. É um filme com baixo orçamento, acredito eu. Já tem um bom tempo que eu vi esse filme, então eu não me lembro de muitos detalhes, mas eu lembro que eu me diverti, que eu gostei bastante. Então, se você gosta de filmes europeus, se você tem facilidade para gostar de filmes com baixo orçamento, provavelmente você vai gostar bastante desse filme. Mas se você é uma pessoa que tá muito acostumada com as produções de Hollywood, talvez você sinta uma diferença, tá? Na qualidade da questão ali do filme, das cenas, enfim. Mas eu acho que isso dá todo um charme para esses filmes que saem um pouco dessa coisa dos Estados Unidos. E como vocês bem sabem aqui, tá? Eu não trago coisas que é considerado obra-prima, que ganhou prêmios e tal. Se tiver ganhado, eu vou amar, mas eu também não fico prestando atenção nisso. Eu vejo o filme, eu vejo a capa lá no streaming, me interessa, eu assisto, eu gosto, mesmo sendo bem questionável. Eu entrei, experimentei, serviu, cumpri. Já comecei aqui defendendo, né? Mas eu achei legal, confia, vai lá assistir. Esse aqui já vai soar talvez um pouco mais familiar também, porque ele é um filme que é protagonizado por 2 atores já muito conhecidos, que são a Tilda Swinton e o Tom Hiddleston, que interpretam a Eve e o Adam, né? Adão e Eva. E esse filme basicamente vai contar a história desse casal de vampiros vivendo em Detroit. É sempre esses lugares assim, né? Berlim, Detroit, esses lugares mais esquecidos, digamos assim, que tem uma vida noturna meio perigosa e meio suja. Não sei se vocês sabem, mas Detroit é um dos lugares dos Estados Unidos, assim, que se tornou mais perigoso ao longo dos anos. Mas enfim, não é o caso aqui. Já vou falando assim que esse filme não tem muita ação, ele é um filme mais reflexivo. E de todos esses, esse é um dos que mais... Esse é definitivamente o que mais aborda questões existencialistas, a questão do viver para sempre, do amor eterno. A gente jura amor eterno a outras pessoas, mas a gente sabe que a gente vai morrer. Então, assim, e se você for um vampiro? Viver para sempre é muito tempo, né? Então ele aborda todas essas questões de continuar sendo movido
por paixões em todos os sentidos, não só por outra pessoa, mas ele também aborda questões da arte, da música. O Adam, por exemplo, ele tem uma paixão pela música e principalmente por guitarras. Ele coleciona esses objetos, esses instrumentos que foram muito importantes ao longo da história da música do mundo. E a Ivy, ela é a pessoa mais da literatura e eles vão ali vivendo as suas vidas dentro das suas questões mentais. E apesar de ser um filme sobre vampiro, ele é um filme extremamente humano, né? Claro, aborda questões que ligam com a gente. É um filme bem melancólico e mostra esse casal tentando ultrapassar as barreiras do tempo e as questões da vida eterna. A gente vai acompanhando eles tentando se manter conectados e vivos. E o que mantém a gente vivo, porque se você vive para sempre, tem uma hora que as coisas começam a parar de fazer um pouco de sentido, sabe? Então, ele também pode, se você for mais a fundo assim, ele também aborda muitas questões de depressão, por exemplo, quando a gente acha que não tem mais sentido pra continuar, né, vivendo e feliz, enfim. E aí ele aborda esse tema sobre tentar ver mais beleza nas questões artísticas e nos detalhes da vida eterna. Uma coisa bem interessante é que ele começa a estar cada um de um lado e eles são um casal, mas eles existem há tantos séculos que eles meio que estão juntos, mas separados, porque eles estão eternamente tentando se manter ali, né, entusiasmados com a existência deles. Isso tudo, claro, com toda a questão deles tentando se manter vivos, se alimentando sem ser pegos, porque eles vivem num mundo que tem tecnologia, eles pegam um avião, então assim, é uma história de vampiros clássicos, eles se alimentam de sangue e só podem sair à noite. É bem interessante, porque a gente vê muita história, principalmente adolescente, que não leva muito em consideração umas questões assim, que a gente já tá acostumado com vampiros, e aí fica acrescentando, digamos que Deus Ex Machina, sabe? Assim, uns detalhes que... Ah, mas o vampiro não anda de dia, mas a gente inventa aqui essa pedra mágica que faz ele andar de dia. Não tem nesse filme. Eles têm todas essas limitações tradicionais de vampiros que a gente conhece, que é muito interessante. E a gente vai acompanhar eles, além de tudo isso, tentando conseguir o alimento deles, né? O sangue. Então eles têm contatos com algumas pessoas que trabalham em hospital. É bem legal, bem interessante. Mas como eu já disse, é um filme mais paradão, bem reflexivo. É um filme totalmente de diálogo, mas eu acho ele super descolado, interessantíssimo. E claro, né? Tem a Tilda Swinton e o Tom Hiddleston, que são, assim, dois vampirões da vida real. O terceiro filme, eu tinha falado que era um filme dos anos 70, né? Mas eu fui ver aqui agora, antes de falar sobre ele. Ele é de 98, mas é que ele tem uma estética tão podre, tão velha, que eu achei que ele fosse mais antigo. Ele é o Vampiros, do John Carpenter. Muita gente conhece o John Carpenter por conta dos filmes, né, do Halloween. Ele é muito conhecido por causa disso, mas ele também tem outras obras. E eu, particularmente, eu sei que pode ser um pouco polêmico, mas eu já assisti todos os filmes da franquia Halloween e eu preferi Vampiros. Eu achei mais legal, eu fiquei mais entretido no filme. Apesar de ter, né, baixo orçamento, ser um filme do final dos anos 90, ele não teve tantas coisas assim que me incomodou, mas eu super entendo quem achar ele bem podre. Eu gosto de filme meio podre, principalmente quando se trata de criaturas fantásticas, vampiros. Eu acho que dá até um toque a mais. E aqui, ao contrário do anterior, esse aqui é um filme totalmente sujo, sexual, sangrento, cheio de ação e perseguição. É zero contemplativo, é puro entretenimento. E ele é ótimo por isso também, né? Eu quis trazer aqui 3 pontos diferentes. E esse é uma coisa mais divertida, mais bagaceira, mais assim, que você não precisa pensar muito e ficar ali entretido com as cenas. Nesse filme a gente vai acompanhar a história desse cara que ele lidera um grupo que é liderado pela igreja para caçar vampiros e meio que limpar os Estados Unidos desses demônios. É como se eles fossem um grupo que, tipo, extermina pragas, só que essas pragas são os vampiros. Mas assim, eles trabalham, né, a mando da igreja católica, mas eles são zero religiosos, assim. Eles são tão humanos e demoníacos e podres quanto os vampiros. Eles estão a mando da igreja, mas eles são homens por barra pesada mesmo, que estão ali pra matar, enfim, né, fazer o trabalho sujo. Mas em uma dessas missões deles corriqueiras, eles acabam enfrentando, vendo que tem um novo vampirão na cidade que é super antigo e perigoso e sinistro, algo que eles nunca tinham tido contato antes. Então, o que antes era já essa missão ali, que já era
perigosa, enfim, difícil, mas eles já meio que tiravam de letra. Agora ficou mais sério e aí virou uma caçada mortal contra esse grande líder dos outros vampiros. Falando assim, pode parecer meio tosco. E ele é bem tosco, pra falar a verdade. Só que é muito legal ver também eles usando os efeitos especiais, assim, os efeitos práticos do final da década de 90. Porque hoje em dia a gente vê muita coisa com o efeito de CGI. O que não é de todo ruim. Mas eu acho muito legal quando a gente vê esses filmes antigos e a gente ver como que os artistas usavam assim o máximo da criatividade deles para fazer o que a tecnologia não permitia e também o dinheiro, né? Porque é tudo uns filmes de baixo orçamento, esses filmes de terror assim, sempre foi de baixo orçamento, principalmente naquela época. E claro, vai abordar várias questões de hipocrisia religiosa e umas coisas da vida humana. Mas como eu falei, ele é mais entretenimento, mas ele não é um filme vazio. Ele tem uma mensagem ali sim, mas ele é uma ótima escolha pra você que quer só se divertir com os amigos, conversar enquanto vê ali rapidinho uma cena e tudo mais. Ele é uma ótima pedida pra isso, mais do que os outros dois. Eu achei bem legal, eu achei estiloso. Ele fica ali entre uma linha tênue entre ser bem cafona e estiloso. Mas o estiloso é cafona até que alguém legal use, não é mesmo? Até que a Rihanna use, a coisa é cafona. Já ouviu falar isso? Então, eu acho super estiloso o vampiro com cabelão grandão, assim. É bem legal, é bem cru, bem visceral. Então tem bastante sangue, bastante cena bem brutal, assim. Eles literalmente pegam fogo no sol. É legal, é divertido. Esses três filmes não tem muita coisa em comum entre eles, né? A não ser o fato de terem me marcado de alguma forma e ser sobre vampiros. Mas eu quis trazer aqui e compartilhar com vocês uns filmes diferentes do que a gente já está acostumado a ver por aí. Porque eu tenho uma certa dificuldade em descobrir coisas diferentes. Às vezes a gente está cansado de ver essas produções tudo muito parecidas, né? Principalmente de Hollywood, que é o que mais tem pra gente. Tudo bem que agora na época dos streams ficou uma coisa um pouco mais universal. A gente consegue ter mais contato com outras obras de outros lugares, com outros pontos de vista em outros idiomas, o que é muito legal. Mas se você está tendo dificuldade ou se você quer, sei lá, ver uma coisa diferente, então aqui estão as minhas indicações. Eu acho esses filmes todos muito divertidos, mas para momentos diferentes. Caso você também seja essa pessoa que tem aí uma carta na manga, tem algum filme de vampiro que é legal, que você gosta, que você acha que é diferente, que não é todo mundo que conhece, comenta aí, porque eu também gosto de saber, porque eu tô sempre procurando filmes novos. Não tem problema se for um filme, sei lá, da década de 50, se for um filme preto e branco. Eu gosto, eu acho legal. Então, assim, sendo diferente, pra dar uma vibe, um clima diferente, sabe? De outro país, enfim, que seja. Comenta aí pra compartilhar com a gente aqui, comigo também, né? Caso eu goste, eu posso voltar aqui e falar também sobre esse filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau e até semana que vem.